Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu vou trazer uma lista de livros que toda mulher deveria ler. Antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações para não perder os conteúdos. Lembrando que meu link está sempre embaixo de todos os vídeos que eu publico aqui no canal. O link de compra da Amazon, você comprando qualquer coisa que você queira. Você vai estar ajudando o Resenha de uma forma, assim, absurda pra gente continuar mantendo esse canal, trazendo livros novos, conteúdos novos. Eu fico, nossa, muito feliz, muito realizada quando vocês compram um livro que eu recomendei e vocês vêm me falar que gostaram. Sério, pra mim, assim, só de vocês já lerem o livro que eu falei falei aqui no canal, eu já fico tão feliz. E vocês comprando ainda o livro, eu fico mais feliz ainda. Fico, assim, lisonjeada. Então, assim, vou começar essa lista. Obviamente que o título está livros que toda mulher deveria ler. Mas não é só mulher que deve ler esses livros. Qualquer pessoa deve ler esses livros. Mas eles são tocantes, eu acho que mais para mulheres. Porque são assuntos que mulheres passam e que homens não passam. Basicamente isso, assim, alguns até podem passar, mas a maioria não tem como porque eles não são mulheres. Então eu vou mostrar de um a um, tem alguns que tem, né, acho que a maioria tem gatilho, mas eu vou falar antes, sabe, tudo certinho pra vocês, irem com calma nesses livros, que não são livros, apesar de serem livros fáceis de ler, não são fáceis ao mesmo tempo, porque a temática é um pouco mais pesada. O primeiro livro que eu tenho aqui pra falar pra vocês são 6 livros. O primeiro livro que eu tenho pra falar é um livro que já é uma porrada logo de cara, é um dos meus favoritos da Colleen Hoover e é um dos favoritos de muita gente, a nota dele é altíssima, tanto no Goodreads quanto no Scooby, e eu estou falando de É Assim Que Acaba, que foi um livro que acabou comigo, sinceramente. Quando eu peguei esse livro, ele é um dos meus favoritos, né, como eu disse, da vida. Não sei se é o meu favorito da autora, mas ele tá empatado com certeza com alguns outros. E quando eu peguei esse livro eu não sabia da temática, porque eu não leio sinopses, principalmente de livros da Colleen, porque eu gosto de ser surpreendida. E aí eu estava lendo um romance de uma menina com um cara que ela conheceu assim num momento ruim da vida dela, mas ela conheceu ele é um estudante de medicina, eles começam a ficar meio que sem pretensões, ele já tinha falado que não queria muitas pretensões nesse relacionamento, porém ele acaba se apaixonando muito por ela. E ela também, né, por ele. E aí eles decidem casar e... assim, não é um spoiler, porque todo mundo já sabe, eu acredito que esteja na sinopse. Mas esse livro trata de violência doméstica. E de uma maneira muito verdadeira, brutal, que você fica sem palavras, real, sabe? E que te deixa entre a cruz e a espada quando você lê esse livro. Porque você se sente eu me senti na pele da personagem principal, do tipo, eu entendo ela amar ele ter os momentos muito bons e nananã, mas aí quando você menos espera, acontece o que acontece e... sério, eu não posso ficar falando tanto porque eu não quero estragar, né, tudo do livro. Mas com certeza é um gatilho gigantesco pra quem passou por isso, principalmente numa relação, né, de casados, homem e mulher, um relacionamento amoroso. É um livro que me deixou muito triste porque não tem como passar esse pano, sabe? Não tem como passar esse pano, por mais que você fale, nossa, olha como ele é legal em alguns momentos. Mas não tem como, sabe? Por mais que a pessoa, mas ele é doente, sabe? Ele deve ter algum problema. Mas não tem como, sabe? Não tem como. Eu adorei como foi abordado de uma forma muito tocante, que eu acredito que, né, a maioria das pessoas dá pra ver aí que gostaram muito. Mas tem cuidado nesse livro, sabe? Tem que entender, não pode romantizar. A Colleen não romantiza de forma alguma, eu acho que ela faz tudo certinho. E aí, né, lá na nossa autora, ela fala que ela mesma viveu numa casa em que isso acontecia. Então ela põe um pouco da vida dela nessa história, eu acho que por isso essa história é tão real, tão maravilhosa. E toda mulher deveria ler porque sim, sabe? Porque você vai se identificar caso você tenha passado por isso, apesar dos gatilhos. Você vai se identificar até mesmo se você não passou por isso, que eu me senti na pele dela, você vai sentir as dúvidas que ela sentiu, só que você tenha o conforto de realmente não estar acontecendo isso com você, porque só o que você vai sentir lendo esse livro, você só vai sentir muito por ela, você vai falar como que essa mulher vai fazer essa escolha, como que ela vai lidar com essa situação. Ai, gente, é um livro, assim, perfeito, que me emociona só de falar, e é isso que eu vou falar, leiam, mas leiam com, né, essas restrições aí de gatilho.
O segundo livro que eu vou falar pra vocês é o único que eu tenho na estante, porque o resto eu li tudo em e-book. É um livro que, apesar da temática tocante que eu trouxe aqui, eu dei 4 estrelas, só que, hoje em dia, quando eu penso muito nele, não sei, ele é favorito de muita gente chorou com esse livro, não foi meu caso. E eu não sei se eu daria 4 estrelas, porque não me tocou tanto, não me relacionei tanto com o personagem principal. Mas eu estou falando de Vem Comigo, da Karma Brown. Eu trouxe esse livro aqui porque fala de uma temática muito difícil sobre perda de filho e a impossibilidade de gerar um filho novamente. Não vou falar porquê, o que aconteceu, nem nada. Mas aqui a gente vai ter uma personagem que vai sentir isso na pele, ela vai estar grávida, vai acontecer um acidente, ela vai perder o filho, vai perder a possibilidade de ter algum filho novamente. E aí ela vai para uma viagem com o marido dela pra recomeçar, né, basicamente, porque o relacionamento deles ficou destruído depois dessa perda. Cheio de culpa, né? Ela culpando ele, basicamente, pelo que aconteceu. E eu acho essa temática muito, muito difícil, porque eu acredito que perder um filho... Eu não sei eu não sei, eu não posso falar, mas assim, na sua barriga, eu acho que deve ser pior, não sei, pior ainda do que depois que já nasceu. Eu não sei, gente, mas tem uma pessoa que morreu dentro de você, sabe? Então, é uma coisa absurdamente horrível. Eu, como pessoa que trabalha nessa área, toda vez que acontece eu fico muito mal, eu não gosto, não, sabe, ver o sofrimento dessas mulheres. Então, se você já passou por isso, acho que esse é um livro mais tocante, assim, pra você ver formas de recomeçar, você se inspirar nessa personagem, na trajetória dela. Então, por isso que eu trouxe esse livro. O próximo livro também é um livro da Colleen Hoover, que é um dos meus favoritos. Esse que eu falo às vezes que é o meu favorito, que é o Todas as Suas Imperfeições. Eu li esse livro em inglês quando foi lançado e desde então eu panfleto esse livro. Ele vai contar a história de um casal, que na verdade eles se conhecem quando os respectivos cônjuges estão traindo eles. Então, entendeu? Então, o noivo da menina e a noiva do mocinho, né, estão se pegando, e aí o nosso mocinho e mocinha descobrem juntos essa traição. E eles nem se conheciam, né? E aí, nesse momento, eles acabam se identificando, que os dois estão numa situação de merda, e eles começam a conversar, a ficar amigos, surge uma atração, principalmente física, no começo. E aí a gente tem esse livro, né, eles se apaixonando, eles se casando, e aí quando passa para os próximos capítulos é quando eles já estão casados há muitos anos, e eles estão à beira do divórcio, à beira do, sabe, de um colapso no casamento. E esse livro trata sobre infertilidade. Ai, meu Deus. Não lembro se é infertilidade na real ou se também é a parte de que ela engravidou e aconteceu alguma coisa e perdeu a possibilidade de engravidar. Eu acho que é isso. Ela não pode mais engravidar depois de algo que aconteceu com ela. E o como isso destrói um casamento, sabe? E o como você tem que tirar, não sei da onde, forças pra continuar, pra recomeçar, pra descobrir que tem outras coisas, outras possibilidades, outra forma, sabe, de você ter filhos, de você amar, de você construir um casamento, né, em que você sempre sonhou em ter um filho. Deve ser uma das piores coisas do mundo também, você tá casado e o seu sonho é ser mãe, e aí, ou seu pai, enfim, e aí você vê diante a possibilidade de você não poder ter filhos, e seu futuro todo era pensado em ter filhos, né, com sua família, construir uma família. E esse livro é muito brutal, é real, é agonizante ver como por um momento você vê eles construindo um relacionamento maravilhoso, perfeito, e aí depois você vê, sabe, eles dois lutando pra reconstruir esse casamento, mas com muitos altos e baixos. É um livrão, assim, sério, a grande maioria das pessoas amam, choram e dão favoritos. Ai, sério, é maravilhoso. Esse próximo, graças a Deus, é mais leve, porque eu fico revivendo essas histórias na minha cabeça e fico meio louca. Esse é mais leve, mas ao mesmo tempo tem assuntos muito importantes, que é O Teto para Dois, da Beth O'Leary. Ai, esse livro é maravilhoso. Eu já falei pra um monte de gente ler, todo mundo que eu falei gostou. É um romance bem gostosinho, bem levezinho ao mesmo tempo. Todo mundo acho que já conhece, porque ele ficou muito famoso. É sobre a Tiff e o Leon, eles vão dividir o mesmo apartamento sem se ver. E essa parte não é a parte que eu trouxe, porque toda mulher deve ler, porque isso, sabe, não é impactante na vida da pessoa. Porém, fala de abuso em relacionamento. A Tiff era muito abusada psicologicamente pelo ex-namorado dela. E é uma coisa que ela não via e que de repente ela começa a ver. Então,
esse abrir os olhos da Tiff é muito importante, gente, é muito importante. E também parte pra um abuso, sabe? Não chega a ser um abuso físico, pelo que eu me lembre, mas é uma coisa, é psicológico mesmo o negócio. Ele não deixa ela em paz, o jeito que ele trata ela. No começo, assim, quando ela tava junto com ele, ela achava isso normal. Só que quando você está numa posição mais saudável, num relacionamento mais saudável, você vê as coisas do jeito que elas são e você olha e fica assustada e você sente toda aquela carga emocional vindo. Então a Tiff é uma personagem muito especial, que quando ela começa a abrir os olhos pra esse tipo de comportamento, é muito importante. É aí que eu digo o ponto de que toda mulher deveria ler. Porque muita gente pode estar passando por essa situação, mas não consegue ver. E às vezes as pessoas de fora, algum livro, alguma coisa que te desperta esse abrir os olhos, que foi o que aconteceu com a personagem. Então é nesse ponto que eu digo que esse livro teve que entrar nessa lista. O próximo livro é um livro bem pesadinho, assim, que é o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. É um livro muito famoso também. Foi adaptado para a série da HBO, a primeira temporada é impecável, porque é a temporada que é fiel ao livro. A gente tem 3 personagens mulheres muito, muito fortes e com histórias muito diferentes uma das outras, e entrou nessa lista porque esse livro trata sobre abuso sexual, estupro, né, propriamente dito, trata sobre violência doméstica de uma forma muito, muito cruel, sobre traição. Assim, ele aborda muitas coisas pesadas, então vão com calma nesse livro. Apesar de ser uma narrativa fluida, você querer devorar, toma cuidado com os gatilhos. Se você passou por situação de estupro, violência doméstica, assim, pesada mesmo, eu diria pra ir com calma, mas é aquele livro também que abre os olhos, sabe? Que você sente empatia pelas outras mulheres, fala muito sobre sororidade. É um livrão maravilhoso e ainda tem uma pitada de suspense, que é uma coisa que eu amo. Então, se você ainda não leu, ou lê, vê a série que também é super fiel e, sério, você tem que assistir essa adaptação. Porque Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, eu nem lembro como fala o nome dela, são maravilhosas e elas realmente trouxeram tudo que as personagens trazem no livro. O último é um livro, nossa, Liane Moriarty dominando também aqui, né? Liane Moriarty, e esse livro é um dos meus favoritos, apesar do tema ser parecido também com outros livros, que é o Que Alice Esqueceu. Eu amo de paixão essa história, de paixão, é tudo perfeito nesse livro. Ele é um livro mais doce do que os outros dela, mas com temáticas pesadas também. Aqui a Alice, que é a nossa protagonista principal, ela vai perder a memória, né? Então eu não me lembro muito bem, mas ela perde a memória, ela só lembra do passado. Ela só vai lembrar do passado. E aí, quando tá no presente, o casamento dela, ela já tá até divorciada ou tá se separando, eu não me lembro direito. Mas então, na parte da Alice, é essa parte de reconstrução do casamento, de lembrar o porquê você se casou, de reviver sentimentos antigos, sabe? De reacender o casamento, né? Porque ela acabou se tornando uma pessoa que ela nunca queria ser. E ela não lembra como isso aconteceu, porque ela perdeu essa memória. Então é muito uma parte de reconstrução pessoal, de crescimento, é maravilhosa. E a parte mais tocante é a parte da irmã dela, que sofre de infertilidade. E a luta dela pra conseguir tratamento, pra conseguir ter um filho, o sonho dela de ter filho, de perdas. Gente, esse livro, essa parte, eu acho que não sei se é a mais tocante dessa parte de infertilidade, mas acho que foi a que mais me marcou. Porque eu lembro que eu sofria junto com a protagonista, e ainda por serem irmãs que estão passando por situações difíceis e tentando juntas, né, sei lá, viver novamente, construir uma nova vida. É maravilhoso, esse livro é incrível, 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 eu não canso de recomendar. Então essa foi minha lista de livros que me trouxeram alguma coisa, aquele sentimento de que eu acho que as mulheres deveriam ler, que sempre vai ter coisa boa, sabe, pra gente absorver sobre esses livros, e que não tem muito o que errar, é só tomar cuidado com os gatilhos, porque, né, se você já passou por essa situação e você não quer reviver, não quer ter aquela ansiedade, evita. Mas a gente que sabe o que a gente pode, o que a gente não pode ler, até onde a gente pode ir. Eu dei aqui, né, os avisos de gatilho, mas são livros, assim, espetaculares, todos 5 estrelas, favoritados. Se você leu algum outro livro aí que também tá nessa temática, também mexeu com você, me deixa aqui nos comentários, porque eu amo demais sempre ler esse tipo de livro, essas temáticas que deixam a gente mexida, deixa a gente pensando na nossa própria vida e dando valor ao que a gente tem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!